The Abercrombie Kids Summer Sale is in full swing, with up to 50% off select styles for the season. Summer plans, vacation, and camp days are all covered, with new dresses, shorts, tees, and swim. Abercrombie Kids has the summer staples they need and the looks that they want to wear. Shop in-store, online, or in the app. Offer applies to select styles as indicated. Discount applied at checkout online. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou Nina Tonsik. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Eu fiquei pensando sobre a gente persistir em relações com outras pessoas, persistir em uma relação ruim, em troca de torcer para estar no momento em que a pessoa fica bem, que a pessoa fica boa, que a pessoa tem a transformação de vida e o quanto a gente resiste a situações ruins, dizendo não, mas quando ela conquistar o que ela precisa, eu estarei aqui. E eu serei importante por conta disso. O que você pensou Não sobre entendi. isso? Você não entendeu? Não, eu me expliquei explica. tão direitinho dessa Não, vez. me explica. Eu quero saber o que entender. você pensou sobre isso, porque você já ouviu o nosso podcast? Não, Tem um vocês têm podcast muito legal, Sim, chama cara. Clube do Erro. A gente já falou Vocês sobre isso duas têm muitas podcast? vezes. Sim. Ah, a gente Mas tem. é sempre vocês duas? Não, tem uma Tem mais terceira uma, pessoa, mas mas ela às não- vezes eu acho que ela não me conecta muito. Ela nunca ouviu, acho. Nunca ouviu. Porque são conselhos ótimos que a gente acaba dando sobre isso. Esse É. assunto, ele é recorrente. Recorrente. E é engraçado, porque você traz isso, que você nunca pensou nisso antes. Nunca pensei nisso. Pois antes. é, Ah, tá. eu acho engraçado. É. É. Mas olha como eu sou provocativa. Vocês tinham que tirar essa pessoa que tá fazendo podcast com vocês e botar eu, né? Eu acho uma realmente. boa. Façam isso. Eu Não quero muito vamos, porque participar. você Aham. realmente, acho que você vai saber responder essa pergunta. Ah, pra que ela. Também ótimo. acho. Você é psicóloga, né? Eu queria, mas eu só formei mesmo. Genial. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado por namorar minha meia-irmã. Sou Anderson, um homem de 26 anos. Alguns anos atrás, meus pais se separaram, mas foi tudo tranquilo, sem problemas. Atualmente eu sou advogado, mas eu não exerço a profissão. Eu estudo para concursos e moro com a minha mãe no Rio de Janeiro, enquanto meu pai se mudou para outro estado. 2 anos atrás, minha mãe começou a namorar um engenheiro do Rio Grande do Sul, que veio morar no Rio de Janeiro. Ele sempre foi um cara gente boa e nos demos super bem desde o início. Ele tem uma filha da minha idade, que também é engenheira, que em determinado momento veio morar com ele no Rio. Minha primeira impressão dela não foi das melhores. Eu achei que ela fosse chata e mimada. Loira, muito bonita, de família rica. Mas como ela não conhecia nada nem ninguém na cidade, sobrou pra mim o papel de guia turístico e de ensiná-la a fazer amigos. Isso tudo por influência do meu padrasto, com quem eu tive uma ótima relação. E que sempre batia na tecla de que agora éramos irmãos. Guardem essa informação. Com o tempo, eu percebi que ela não era nada daquilo que eu imaginei e acabamos nos dando muito bem. Descobrimos que somos ratos de academia, então começamos a malhar juntos. Eu levei ela a Maracanã algumas vezes nos Jogos do Flamengo, fizemos trilhas, fomos à praia, participamos de churrasco com os meus amigos. Já estavam namorando já, né? E assim desenvolvemos um carinho enorme um pelo outro. E bom, nesses programinhas de irmãos, rolou muito beijo na boca. Meu Deus. Por que ele fraseou assim? Por que ele fraseou assim, Poxa, gente? Ficou subentendido que estávamos namorando. Eu amo. A jura? Embora nenhum dos dois tenha feito o pedido oficial. No dia dos namorados, eu comprei um presente pra ela e ela, pra minha surpresa, ela também me deu um presente. Ela postou nos stories do Instagram com vários corações e me marcou. Foi aí que meu padrasto coringou. Amo. Recebi uma enxurrada de áudios e prints. Ele tava fora de si, me cobrando explicações. Eu mantive a calma, expliquei tudo pra ele, mas o cara simplesmente não aceita. Fica insistindo que ela é minha irmã, que isso é absurdo, blá blá blá. Ele também foi cobrar explicações dela. E, assim como eu, ela contou a verdade.
A situação ficou insustentável entre eles, a ponto de ela alugar um apartamento e morar sozinha. O mais curioso, as duas famílias reconhecem que não há problema algum e estão numa boa. Só o meu padrasto continua surtado desde o dia dos namorados. Então, tô errado por namorar minha meia-irmã? Eu comecei a história pensando uma coisa, terminei pensando outra. Uhum. Cara, acho que não. Também acho que não. Eu achei que não. Eu acho que foi ruim a forma que ele comunicou. 100%, tipo, para de chamar ela de meia-irmã. Para de falar. No Tu rolê botou no de meio do irmão. texto. Nesses programinhas de irmãos, entre aspas, rolou muito beijo. Para de falar isso, cara. Não Para brinca com de isso não, contar. esse assunto é sério, não brinca não. Para de contar pros seus amigos rindo que, sei lá, você com certeza, você contou essa história pra gente fraseando desse jeito, você deve sair por aí falando, eu namoro minha irmã. Cara, para de falar isso. Verdade. Perturbado você falar isso é errado. Você formular dessa forma é errado. O resto da história tá de boa, eu achei que tá de boa. É muito complicado. Então, é o seguinte. Eu acho que não tendo passado pelo momento em que eles se sentem irmãos, Uhum. por isso tá de boa. Eu nem consigo falar a palavra tudo bem. Mas é. Aqui tem meio. Mas é porque É. essa coisa de… Eles nunca se sentiram Família, irmãos. né? É. E depois escalonar. Eles não são Lannisters. Não são Lannisters. Lannister. Ah, É. sim. Game of Sim, Thrones. Game of Tipo Thrones. assim, Caraca, eles, você pensou? eles não Eu se… entendi outra palavra. É. Ah, tá. Eles não se reconheceram irmãos pra depois se reconhecerem namorados. Isso é confuso. Isso é errado. Isso Isso é é Nelson errado. Rodrigues. Isso é errado, isso é agora- errado. Caralho, Nina, não, Ah, porra, Nina, pelo amor de Deus. Não, gente, desculpa, é uma construção social. Tipo, a minha vontade nessa história é: vamos aos fatos. Eles são irmãos? Não. Acabou. The world of Mas é que eles poderiam ser irmãos Mas eles poderiam quando eles se ser, reconhecem é. irmãos, entende? Eles É. poderiam, se eles tivessem sido Isso criados assim. desde os 6 anos, sei lá, É. juntos, eles se sentiriam irmãos. E aos 20 Qual é a anos, diferença? Eu entendi tudo. amiga toda. Porque você É. escalona de uma relação pra outra e é uma… Desculpa, mas essas duas relações, eu vou ser criteriosa e botar no pé no chão que é… Não existe a ponte. É. Entre irmão e namorado. Não existe Não essa existe, ponte. Ou você gente. começa, uma pessoa que você não conhece, não sei o quê, tô conhecendo, vira amigo e vai pra namorado, pode não virar amigo também, enfim, namorou, saiu correndo. Ou você tem uma relação de irmão e aí considera família e considera sangue, ainda que não precise ser. E aí avança pra aquele lado. Não é o mesmo lado, É, são dois gente, lados. pelo amor de é Deus, conceito não dá. tudo isso, né? Cara, mas não conceito. dá. Conceito. Importante. É puro conceito. É um Mas conceito é puro conceito, mas é um importantíssimo. limite. Pô, amiga, é limite. muito bizarro. É muito bizarro você considerar alguém um irmão de família. Você fazer essa construção familiar. E aí eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Aê, Lá vem ela. entendeu Eu tudo. entendi tudo. Porque eu concordo com a Agnes que se você faz essa construção familiar, estabelece esse vínculo e essa relação, é bizarro você pular de irmão pra namorados. Uhum. Só que o que aconteceu? A única pessoa que tá puta nessa história é o pai. Porque na cabeça dele, ele construiu essa narrativa e esse Exatamente. vínculo. Eu ia falar isso. E é por Exatamente. isso que ele tá puto, gente. É óbvio que ele tá puto. Porque ele construiu desde que ele apresentou vocês, pra vocês se vincularem como irmãos. E em nenhum momento ele ficou sabendo dessas saidinhas de vocês com um beijo na boca. Do nadão, ele só viu um post de namorados. Uhum. Até então, a narrativa na cabeça dele era de que vocês eram irmãos. É, por isso que eu falei que a comunicação foi ruim. Exato. Perfeito. Porque ele não sentou e falou, pai, mãe. Padrasto Pai, ou mãe. padrasto. Ela, no caso, tipo, ela falar pai e ele Ah, falar tá. mãe. Show. Tá. É, é porque eu Na já- mesa tem os quatro sentados conversando. É porque eu já imaginei ele chamando o cara de Não. pai, sogro. Não, eu Eita, acho que porra. seria assim, cara, gente, então, a gente tá se envolvendo não é conversar direito. Eu vou levar pra um lugar até um pouco mais rock and roll, que é, eu achei edipiano o problema. Que é, ele olha pra um cara que ele vê como um filho e ele percebe o filho como um competidor no coração da filha. E aí ele fica muito puto com isso. Porque ele, teoricamente, tinha acabado de uma família perfeita e tipo, ele é meu filho agora. E do nada, a filha dele tá apaixonada por esse cara. E eu acho quase impossível eles não competirem, entendeu? Cara, eu não sei se é sobre Ainda isso. tem a mãe, né? Também. Ainda tem a Que, mãe. que seria tipo, o inverso. Então ali, ele, rolando. tipo, ele ganhou tudo, porque ele já tem o coração da mãe. Nesse quesito de piano, sempre vai ter. O E filho ganhou o vai ter em coração da primeiro filha do lugar cara. o coração da mãe e ainda ganhou o coração da filha dele. Ou seja, ele perdeu duas batatas. Ai, meu Deus, Gina. É, mas eu acho que a narrativa, assim, de na cabeça do pai ter isso Loucaço. mesmo, de realmente eles eram irmãos,
é como se na cabeça dele eles tivessem cometido um incesto. Pro padrasto, na narrativa da cabecinha do padrasto, que não viu a paixão acontecer antes da conexão de irmandade… Na cabeça dele, eles só se conectaram como irmãos. Caramba, eles estão se dando tão bem, estão fazendo crossfit juntos. Enquanto Olha vocês como eles estavam são dando irmãos. beijinho na boca e não delimitando o que vocês têm, porque eles também assumiram que, e quando vieram com tudo no dia dos namorados. Postando Então, o coração assim, enquanto nos vocês stories. não estavam delimitando o que vocês estavam vivendo, tinha Ele alguém estava criando delimitando. expectativas sobre o que vocês estavam vivendo. E foda-se. as expectativas foram muito distantes do que ele achava. Muito. Foda-se mais ou menos, porque tem a ver com ele. Também a família dele, assim. Ele mas vai ele ter não que tem que aprovar superar, nada, mas né? assim, também tem a ver com as… Tudo bem ele ter expectativa sobre o que vai ser a família a partir de agora. Eu acho tudo bem. É óbvio, Sim, até tudo porque bem. na visão dele, as expectativas estavam sendo correspondidas, você percebe? Porque ele não sabia do beijo. Porque ele não sabia do beijo, ele só via eles falando assim: ai, tamo indo pro crossfit junto. Não, eu Nem acho é as crossfit, mas expectativas enfim. normais. Você percebe que a expectativa estava sendo respondida, teoricamente, porque eles estavam se dando bem. E aí ele foi construindo essa narrativa de irmandade. De repente, incesto. Foda-se. Entendeu? Agora, É frustrante. e se algum dos dois casais principais da história terminam? Então. Ai, foda-se, gente. Não, tem aí nada que é a ver com o meu outro. ponto contrário a tudo que eu disse até agora. Que Por favor, venha. velho, eu acho que o maior problema é que as duas relações estão interligadas. Tipo assim, não dá pra separar e falar, pô, esse pai não tem nada a ver. É o que vocês estavam falando agora. Ele tem a ver. Então, ele está dentro dessa relação dos dois. Então, ele também tem palavra nisso. Então, ele também tinha que ter sido comunicado com mais calma e clareza e trazido pra dentro dessa relação, eu acho. Porque ele já tá dentro dessa relação. Então, eu acho irresponsável dos filhos quererem fazer esse bagulho loucamente e achar que não iam sofrer consequências dele ficar puto, ou da mãe ficar puto também. Porque, cara, é isso. Se os irmãos… Eles não são irmãos. Ai, menina, Se cuidado. caralho! se eles terminam, se os filhos terminam, Aham. ou os pais terminam, Ou os vai pais. ser uma treta, entendeu? Então, é Mas eu- perrengue, saca? Eu Tipo, não boto precisa. fé, mas ao mesmo tempo eu entendo, tipo assim, por exemplo, vocês comunicam cada pessoa que vocês beijam pros seus pais? Não, mas se for… Então, mas, se for a filha do Tem que comunicar. da cara Mas- que mas- minha mãe mas- tá pegando. mas, tipo… gente, mas ele ia comunicar o quê? Ou a gente se pegou ontem, depois da trilha? Não, primeiro eu Tipo, sentaria porra, com… eu não ia Primeiro eu comunicar sentaria que eu com a peguei. pessoa que eu tô Acho que eu ia. pegando. Que e ia isso? falar Você assim… ia comentar que você deu um beijo na boca? Acho que sim. Eu acho Da justo. minha meia-irmã, assim. Eu acho errado eles não terem comunicado antes de sair postando no dia dos namorados no Instagram declarações e os caralho. Isso eu acho errado. Eu acho que deveria ter sido preparado um terreno, já que vocês perceberam que isso era sério o suficiente pra virar um namoro, se você já tava entendendo que isso era um namoro, porra, prepara o terreno, gente. Troca uma ideia aí com essa galera que já tá invariavelmente envolvida na história de vocês, que são os pais de vocês dois. Aí prepara o terreno. Aí tu errou feião. Agora, vai comunicar desde o começo, que deu um beijo na boca? Não, não tô falando do sei, porque começo. não Mas antes precisava, disso, né? ainda Não tem comunicação precisa. entre eles dois, que é o que você falou. E descobre o que isso aqui é. Você Descobre tem que antes, entender… a gente tem que entender que todas as relações que passam por dois campos… É o amoroso e o trabalho, é o amoroso e família, é o amoroso e… A gente precisa entender que são relações… A gente tem que ter mais energia, porque a gente vai ter que lidar mais. A gente não tá lidando com Sim. só… se terminar, nunca mais vou ver. Não, vai ver sim, senhor. Vai ter que ir no Natal, e aí? Vai ser o caô, não vai ser? Então vamos todo Exato. mundo fazer todos os passos com muito mais cautela. Ai, Agnes, que saco. Então não vamos nos envolver em relações Exato. que envolvam dois É, campos. aí- Concordo Então, assim, plenamente. Se você acha que vai ter preguiça, que não vai ter maturidade pra lidar com isso, aí, meu filho, vaza, Redução né? de danos. Redução de danos. Acha aí outra você pessoa pra recusa. pegar. E aí, esse era o ponto enquanto eu pensava e escutava a história. Mano, tantas pessoas no mundo. É. Por quê? É Por cômodo. favor. É cômodo. né? Seu Pra quarto quê? dela tá ali do lado. Não. Pra quê, Não, assim, gente? tem outra coisa que é… Ele tá lá na faixa dos 26, ela tá morando sozinha agora. É mais ou menos essa história, né? Ninguém tá morando mais com os pais depois dessa briga. Ele não tá? Se eles tiverem É? filhos, vai ser duplamente netos. Ai, Ele é advogado, mas Não é não fofo? estuda. Não, é um pouco exerce. estranho. Ah,
Tipo assim, eles também não estão colados na mesma casa. Mas assim, Agora tanta não, gente né? no mundo. Tanta pessoa no mundo. Eu acho que assim, agora, já que eles Não tretaram de precisa. vez, ela foi morar sozinha, saiu do apartamento dele, foi morar sozinha. Gente, troca uma ideia, porque a questão foi só a narrativa na cabecinha dele. Ele não acompanhou a narrativa de vocês. E tá tudo bem também ele não ter acompanhado, porque, por exemplo, vou usar o exemplo da Agnes. Se fosse uma ficação no trabalho, você não avisa teus chefes já que você. Logo Primeiro que você vê. beijou. É. Primeiro você vê o que vai se transformar, o que isso significa, pra depois você comunicar o RH. RH. Se isso se torna relevante, você comunica o RH. Enquanto é só um beijo na boca com o cara do trabalho, foda-se, tá ligado? Ah, é PQP, mas Entendeu? também aí você vai dar um beijo na boca e depois você vai conviver com a pessoa todo dia lá na tua casa. É, mas aí essa é pessoa sobre a topou. escolha pessoal. A pessoa topou, ela escolheu, entendeu? A maturidade e a escolha é deles. Tu Tá. topou. Só que assim, bancou até o final, virou um bagulho sério. Troca ideia, caralho. Vocês não trocaram ideia. Não e trocaram agora, ideia. ela saiu da casa, eles estão brigadinhos, porque foi uma divergência de narrativa. Ele tava achando que vocês eram irmãos e foi incesto. Não foi o que aconteceu e é por isso que tô errado por namorar minha meia-irmã. Não tá errado. Você tá errado de escrever desse jeito, Para essa de chamar porra. ela de irmã se ela Para, nunca foi irmã cara. a seus olhos. Você Pelo tá amor sendo de Deus. sequelado, Ele tá caralho. hypando. Se Por que que você ajuda. tá querendo trazer a narrativa pra uma coisa incestuosa? Não é. Nos ajuda aqui, tá? Se ajude, é. É. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. E também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.